Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai entender um pouco agora no tema 2, que a gente vai falar um pouco sobre tráfico transatlântico. A gente vai ver um pouco da expansão portuguesa na África, os resultados, né, os principais resultados do tráfico transatlântico, qual foram, né, de acordo com essa expansão portuguesa na África. Então, a partir daí, o tráfico transatlântico. Os portugueses foram os pioneiros no comércio de pessoas escravizadas da África para a América. Então, a partir daí, a gente vai ver alguns pontos decisivos que levou essa expansão portuguesa na África. Então, a necessidade de um grande contingente de trabalhadores em busca por mais mão de obra barata, que é isso que levou essa expansão portuguesa. E aí que foi a questão de trazer os negros, né, com esse tráfico transatlântico. Primeiro, instalação de grandes plantações de açúcar, tabaco e algodão em terras americanas. A partir daí que aumentou a produção. Aumentando a produção, não tinha mão de obra suficiente para que eles pudessem fazer esse trabalho nas terras, o que gerou essa expansão, né, do tráfico transatlântico, que seria a questão do tráfico de escravos. Com isso, primeiro, a criação de rotas diretas entre a África e a América, transformando assim o tráfico negreiro em um negócio transatlântico, que seria um negócio comercial, a partir do momento que eles faziam o tráfico de pessoas escravizadas para levar, né, para a América, para feitorias, ali eles iam trabalhar nessas instalações e para que eles pudessem desenvolver, né, a produção, né, dessas grandes plantações que estavam aí se desenvolvendo. Fundação das colônias de Luanda e Banguela é formada de uma sociedade colonial portuguesa voltada à captura de vendas de escravos, aumento das guerras entre os reinos africanos, voltando assim à captura de escravos para que eles pudessem comercializar, né, na Europa. Tivemos a resistência e a hostilidade dos indígenas ao trabalho forçado. A partir do momento que os indígenas perceberam que eles estavam sendo utilizados para fazer os trabalhos forçados para os portugueses, ou seja, para os europeus, aí tivemos essa revolta indígena. O que ocorreu com essa revolta? Muito massacre, realmente. Foi um genocídio dos indígenas, né? Muitos indígenas mortos, e forçando assim os portugueses a fazer esse tráfico transatlântico de escravos, ou seja, de negros, para poder substituir a mão de obra indígena que estava realmente escassa. E aí levando essa mão de obra escrava para a produção, né, desses grandes plantios, que é de açúcar, tabaco, algodão e das terras americanas. Com essa expansão, os portugueses foram pioneiros no comércio de pessoas escravizadas na África, né, para a América. Em 1443, a coroa portuguesa criou o arquipélago, né, o Angui, a primeira feitoria. A feitoria é uma instalação que era perto do porto, onde era feito a transação da troca de comércio, para que eles pudessem fazer a transação desse comércio, que era a troca desses produtos, em terras africanas. Os antepostos de Angui seria utilizado para a obtenção de ouro, goma arábica e escravos, além de servir também de base para a expansão portuguesa em direção ao Atlântico Sul. Porém, o grande impulso ao tráfico veio com a colonização da América a partir do século XVI, que cresceu a demanda da mão de obra, estimulando assim a criação de novas rotas diretas da África à América, transformando assim o tráfico negreiro em um grande negócio, né, transatlântico. A partir do século XVI, um pouco mais ao sul, com o apoio dos guerreiros, né, em Bangalas, né, e os portugueses derrotaram os reinos africanos que resistiram às suas presenças e fundaram as colônias de Luanda e Banguela, aos poucos, formando assim uma nova sociedade colonial portuguesa, voltando a ser para a captura, né, e venda de escravos, escravizados. À medida que crescia os lucros com o comércio negreiro, as guerras entre os reinos africanos passaram a ser motivadas cada vez mais pelos interesses do ataque em vilas e aldeias para adquirir escravos para serem comercializados em
na Europa. Dessa maneira, a solução para o fornecimento da mão de obra na América trouxe o que? Lucros e negócio para que os europeus pudessem fazer o que, gente? Para poder chefes e líderes africanos, realmente, que eles faziam negócio com esses chefes e líderes africanos desses escravos, porque a partir do momento que esses líderes africanos capturassem esses negros que era de outra resistência ou de outro povo, eles faziam a troca desses capturados para os europeus, eles trocavam, vendiam, né? E a partir daí os europeus comercializavam esses escravos para a América para ser utilizado como mão de obra barata, ou seja, para trabalhar nas grandes plantações nas terras. Só para a gente frisar um pouco mais sobre essa questão do escravo ou escravizado, a gente é o seguinte. Segundo alguns pesquisadores, do ponto de vista semântica, o termo escravo naturaliza a condição do cativo como alguém que se acomoda a uma condição estabelecida desde sempre. Por isso que o termo mais correto ser utilizado é escravizado. Por que escravizado? Ele permite perceber que a pessoa cativa estava naquela condição criada e não natural por sua decisão de opressão. Nos livros das coleções que nós utilizamos, gente, dois termos, porque apesar da diferença semântica entre eles, o termo escravo foi, né, resignado pelo uso pelas pesquisas utilizadas sobre a escravidão, que atribui, né, um novo sentido a essa palavra, como o estudo de Luiz Felipe de Alencar, né, de Luiz Felipe, ele diz o seguinte, o Luiz Felipe fala o seguinte, que a partir do momento que a etimologia começa a ter sentido após ser empossado o uso dela diariamente. Então, por isso que a questão do escravo ou escravizado tem essas duas semânticas, ou seja, essas duas diferenças, né? Que o escravo é aquele que nasce naquela própria condição e está ali realmente sendo incomodado, ele se incomoda, né? Ele não tem como, ele não sai daquela vivência. O escravizado já é diferente, é aquele que está ali como opressor, ele está sendo oprimido a ser escravo por força, né? Não por sua vontade. Saindo aí, a gente vê um pouco sobre o funcionamento do tráfico negreiro. Como foi esse funcionamento? Tivemos algumas etapas decisivas para esse funcionamento desse tráfico negreiro que levou esse transatlântico, né? Ou seja, essa venda, né, e utilização dos escravos realmente para a Europa, principalmente para a América. Com a expansão da economia açucareira no Caribe, os ingleses, franceses e holandeses se tornaram concorrentes dos espanhóis e portugueses no comércio de escravos. A partir daí, no século XVIII, os ingleses dominaram o tráfico atlântico norte e começou a ter realmente a comercialização dos portugueses, o luso brasileiro no Atlântico Sul. A questão do comércio cresceu muito, né, a partir do século XVIII, e os portugueses começaram a favorecer, né, o Atlântico Sul sobre a questão do luso brasileiro. Já no comércio triangular, que chamado, os europeus adquiriram os escravos na África, negociando-se para a América e levavam o açúcar, tabaco, rum para a Europa. A maioria desses escravizados foram embarcada em portos da África centro-ocidental. 80% de todos os escravos embarcados foram levados para grandes propriedades monocultoras de cana-de-açúcar na América, que era o questão do grande plantio, né? Que era a produção desse açúcar, tabaco, toda essa utilização daquela grande terra, extensão de terra. O tráfico causou o quê? A maior deslocamento forçado de pessoas a longa distância da história, cerca de 12,5 milhões, por isso que é conhecido como um tráfico transatlântico. Foi a partir daí que essa extensão, né, de deslocamento de pessoas para outra área de longa distância, levando, né, a esse tráfico negreiro, ou seja, tráfico de pessoas para ser escravizado. Com tudo isso, né, essa visão geral do tráfico de escravos, que de 1501 até 1866, ocorrido em grandes propriedades, né, a partir daí o tráfico era lucrativo para todos os agentes
neles envolvidos, na maior parte da costa africana, o comércio entre os europeus, colonos, americanos e agentes do tráfico na África se assentavam em praças mercantis, postos e fortalezas. Os navios negreiros partiam de 20 portos principais em quase 3 quartos de todos os cativos retirados da África foram transportados em naus que partiu desse porto. Veja o mapa, que é esse mapa que também na localização onde saía, né, os principais navios com esse tráfico de pessoas para ser escravizadas. E assim, os principais portos de embarque dessas pessoas escravizadas se localizavam na África Ocidental, a área de maior concentração de cativos embarcados ao longo de quase 4 séculos de tráfico negreiro, que foi a África Centro-Ocidental. Na porção oriental da costa africana, Madagascar e Moçambique, destaca-se também a partir do final do século XVIII, até nos meados do século XIX, período em que o tráfico começou a declinar, né, as rotas convencionais que foram realmente proibidas. Como eu falei, a questão do plantio, que são propriedades agrícolas, monoculturas, né, que geralmente é voltada para a exportação baseado na mão de obra escravas. Então, tudo isso ocorreu, né, sobre essa questão e o funcionamento desse tráfico negreiro era dessa maneira que funcionava, né, para que essas pessoas eram transportadas para servir com os escravos, né, principalmente na América. O discurso que justificava, né, a escravidão. Como foi esse discurso, né? A partir daí, para justificar os lucros gerado pela prática de escravizar pessoas e legitimar, né, elas, os europeus buscavam o quê? Retratá-las como justa, natural, necessária. O que seria esse justa, natural, necessário? Porém, primeiro ponto de vista moral e jurídico, basearam-se no pensamento de jurista cristão da Igreja, que nos textos de Aristóteles e no direito romano, que fazia o quê? Uma justificativa para a escravidão associava os negros, Caim, personagem bíblico, amaldiçoado por Deus. De acordo com essa concepção racista, o sofrimento dos africanos serviria de chance de expirarem seus pecados e de se converter ao cristianismo. Olha bem como né, os europeus faziam esse tipo de discurso para justificar a escravidão, gente, utilizando uma visão, né, uma visão do cristianismo após Caim, né, um personagem bíblico amaldiçoado por Deus. E a partir daí, de acordo com essa concepção racista, olha bem, que era uma concepção já racista naquele tempo, o sofrimento dos escravos seria como chance de expiar seus pecados e se converter ao cristianismo, como era, né, essa situação naquele momento. Outro ponto de vista legal, as leis foram criadas para regulamentar a escravidão, definir a extensão do poder do senhor e as condições de compra e venda e castigos a situações em que os escravos poderiam obter alforria. O que seria a alforria? A alforria é uma carta que dava direito ao escravo a ser liberto, né? E a partir daí ele podia ir para onde quiser, né? Essa carta praticamente era uma identidade do negro. Nesse sentido, né, gente, para a gente entender mais, né, sobre a questão desse discurso que foi utilizado como discurso de justificativa para a escravidão, que foi a questão de Caim, né, que foi utilizado como questão bíblica para a penitência dos escravos, que era um discurso racista no primeiro tempo, e o outro ponto de vista legal seria a questão que como o escravo poderia ser realmente em condições de compra e venda após vários castigos e situações que ele podia ser utilizado até receber sua carta de alforria, que é a sua identidade de liberdade. Tudo isso
foi visto nesses dois pontos de vista. Então, esse volume do tráfico de africanos escravizados superior em muito comércio de escravos na antiguidade. Diferente no escravismo antigo, a escravidão moderna alcançou uma dimensão intercontinental, criando assim uma sociedades escravistas em várias partes da América. Os reinos europeus que comercializavam escravos no Atlântico criaram leis para regulamentar o tráfico e a escravidão, definindo assim, por exemplo, até onde ia o poder do senhor sobre os seus escravos, quais eram as condições de compra, venda e castigo, e etc., que ele podia ser utilizado, procurando também determinar em quais situações os escravizados poderiam alcançar sua carta de alforria. Então, quando eles podiam ter essa identidade, ou seja, essa carta de alforria que poderia libertar eles, né? Entretanto, para legitimar a prática de escravos sob o ponto de vista moral e jurídico, os europeus procuraram justificar no pensamento jurista cristão e pensadores da igreja no texto de Aristóteles, né? E no direito romano. Em outras palavras, os europeus criaram um discurso que transformava um ato cruel e hediondo, né, sobre a prática justa, natural e necessária. Isso que eles fizeram, essa criação. Infelizmente, né, a partir daí, o racismo, né, por conta da minoria que eram os escravos, né, infelizmente, era criada nessa situação, desses dois pontos de vista, para justificar a escravidão naquele momento. Saindo dessa justificativa, né, hedônia que foi criada, entramos na etapa do tráfico negreiro e seus agentes. Capturar no interior da África. Como seria esse capturar no interior da África? Como foi utilizado esses agentes, né, do tráfico, né? Chefes locais promoviam guerras, expedições de capturar em vilas, aldeias rivais o que? Esses escravos, que eles iam ser vendidos e trocados, em troca dos cativos, esses chefes recebiam o que? Dos europeus? Coxas, objetos como de ferro, cobre, tecidos finos, tabaco, cavalos, armas de fogo e bebidas. Com esse tipo de instrumentos que eles estavam trocando com os europeus, eles podiam aumentar seu poder para que eles pudessem realmente, né, ganhar, ou seja, guerrear com outras vilas e assim começar a ganhar os territórios e escravizar mais ainda para ser trocado. A partir desse momento, guias, intérpretes, carregadores e funcionários reais, auxiliares no tráfico, na proximidade dos portos, levando também o transporte pelos oceanos Atlântico e até a América, que seria a rede de comércio desses escravos, que era composto pelas elites mercantis, comercializantes, esses comerciantes, né, capitães e nativos e marinheiros, armadores, e começaram a fazer o quê? Financiadas por banqueiros europeus. Tudo isso, né, começou a crescer o tráfico de pessoas por conta desse financiamento dos banqueiros europeus que fazia esse tipo de tráficos mercantis, né? Ou seja, o transatlântico, né, de longa distância de um lado para o outro para transportar, né, as pessoas escravizadas. A venda desses escravos na América, como seria? A partir do momento que os europeus negociavam os africanos escravizados no Caribe, e nas 13 colônias, tanto as inglesas e América do Sul, e depois partia também para a Europa, levando açúcar, tabaco, rum, esses circuito que pesava pela África, América e Europa ficou conhecido como um comércio triangular. Esse comércio triangular, que era um tipo de transporte aonde esses navios estavam realmente carregando esses produtos, como acabei de citar, o tabaco, o açúcar e também os escravos que ficavam no porões e amarrados, só a água
com pouca comida para que eles pudessem não reagir nos navios, né, não ter força, porque eles eram a maioria, os escravos, porém, eles eram a maioria, mas eram maltratados por conta dessa quantidade de escravos para poucos, né, soldados que estavam dentro do navio. Com isso, muitos desses escravos não chegavam até o seu ponto, né, até o seu ponto de acesso. Muitos deles morriam por falta de sanidade básica, comida, né? Passar muito maus tratos, e a partir do momento que eles morriam, eles eram jogados ao mar, né? E só ficava mesmo aqueles que tinham muita força de vontade de viver para chegar no seu ponto decisivo. Saindo dessa questão desses agentes de tráfico e a parte dessas condições que os escravos estavam sendo tratados, então nessa dimensão humana da travessia atlântica. Como seria essa dimensão humana dessa travessia atlântica? No total, gente, esses africanos escravizados, que eram embarcados em navios, quase 2 milhões, sucumbiram às questões precárias, péssimas condições de viagem, né, sublotação e também sujeito às doenças e castigos físicos, como acabei de falar anteriormente para vocês. Com isso tudo, muitos desses escravos não conseguiam chegar. Morriam logo, né, por esses maltratos, e eles já eram jogados ao mar. Para aumentar o funcionamento, o fornecimento de escravos aos europeus, as elites africanas criaram mecanismos para escravizar cada vez mais pessoas, como resultado de regiões que foram despovoadas, reinos que se tornaram estáveis e diferentes povos que sofreram com a desegregação social das suas comunidades, levando frequentemente, porém, os africanos resistiam. Promovia fugas, motins aos navios, negreiros, formavam comunidades de fugitivos e etc. Mas tudo isso ainda era pouco para muitos escravos que tinha ainda. Esse panorama, né, dessa situação, desse tráfico transatlântico, felizmente, as expressões dos agentes envolvidos economicamente a questões escravistas para aumentar cada dia o fornecimento de escravos, que levaram essas elites, né, africanas a criar um incremento meios para obter mais cativos, como sequestros, captura ilegal de livres, libertos e para ser escravizados. Essas pessoas tinha até uns que eles acusavam de alguns crimes só para prender e ser utilizado e vendido como escravo. O resultado disso, gente, desse processo foram o despovoamento das regiões inteiras, instabilidade política, que foi criada aos reinos, vilas e aldeias, e a desegregação social, que foi a separação. A palavra desegregação social, gente, é a separação, ou seja, levando as pessoas a humilhação, levando a pessoa a fugir, levando as pessoas a ter realmente nenhum ponto de acesso. Tudo isso ocorreu sobre as populações locais naquele momento, para que eles estavam fugindo, alguns fugiam, outros realmente eram capturados, outros já tinham carta de euforia, mas eles rasgavam, né, as cartas de euforia, e a partir do momento que ele não comprovava que era liberto, ele ia ser preso e vendido como escravo e ser utilizado, até ele comprovar ele já foi castigado, humilhado e até vendido de novo, e novamente ele voltou como escravo no campo. Todo isso foi esse panorama que foi criado sobre essa dimensão humana e a travessia do tráfico atlântico. Por isso que foi conhecido muito sobre a questão, né, sobre o tráfico negreiro e o tráfico transatlântico, que foi essa longa distância de captura de escravos que eram vendidos, trocados, né, por conta para favorecer a mão de obra barata na América. Então os europeus começaram a ver isso como uma visão lucrativa, e essa visão lucrativa aumentando cada vez mais para favorecer, né, a mão de obra barata para ser utilizada. Então, tudo isso foi a questão do tráfico transatlântico, né, e a questão do tráfico negreiro. E só para encerrar hoje, né, vocês só para lembrar vocês, que eu sei que vocês lembram, né, hoje é 8 de setembro,
né, aniversário de São Luís do Maranhão, a capital de São Luís do Maranhão, 408 anos, né, dessa grande capital formada por grande, né, população europeia, né, você sabe disso, né, holandeses, franceses, portugueses, ingleses que passaram nessa grande colônia na época também, né, que era uma colônia à parte, né, desse grande imenso agora chamado Brasil, e hoje São Luís do Maranhão faz 408 anos. Então, parabéns São Luís por seu grande, né, essa grande vitória de 408 anos e hoje também vocês sabem que ela é conhecida, né, internacionalmente como patrimônio histórico da humanidade. Então, fico com essa grande palavra em Libras, liberdade. Até a próxima.